A Marina nasceu com 1 aninho e meio, 2 aninhos. Ela já tinha asma e ela já tinha alergia de pele. Ela tinha dermatite atópica bem chata mesmo. A Marina ia dormir lá em casa e as perninhas dela atrás eram cheias de ferida e ela coçava. E aí o lençol ficava cheio de manchinha de sangue. Então isso, para mim, eu não esqueço dessa imagem. Os médicos não tinham o que indicar. Falavam, precisa usar um produto hipoalergênico, ou precisa pôr capa de colchão e travesseiro. Mas não existia. A gente não tinha nada aqui no Brasil, né, de produtos hipoalergênicos, nada, nem sabiam o que era um produto hipoalergênico. A Anvisa não existia. Como eu trabalhava com médicos, eles realizaram os testes pra gente, não existia laboratório para realizar teste, né? Porque se as mães precisam e os médicos não sabem onde procurar, então a gente pode montar. Sim, e aí a gente começou a buscar os produtos para colocar dentro da empresa. Foi muito emocionante o começo. Eu já fico emocionada. É isso, a gente não tem imaginado que ia crescer e cresceu e ser uma marca querida. Eu acho que isso emociona muito. Ok. Sara e Julinha, como vocês se descreveriam como irmãs? Bom, eu descreveria a gente como aquela música Entre Tapas e Beijos. A gente se gosta muito, sempre se gostou, mas a gente briga bastante. Mas a gente briga bastante no trabalho. Porque fora do trabalho a gente combina muito também. Verdade. Mas no trabalho, gente, trabalhar 32 anos com a mesma pessoa, e impossível não ter discussão. É uma coisa que você não discutir, por exemplo, com o marido. É impossível. Mas, de qualquer forma, a gente é complementar. Até no signo, né? Ela é peixes, eu sou virgem. Nós somos opostos complementares, então, exatamente. Acho que na empresa também isso faz diferença. Lá dentro a gente consegue manter essa dinâmica de virginiana e pisciana. Eu acho que sim. Verdade. Legal, gente. E vocês sempre foram próximas assim ou essa relação foi construída ao longo do tempo? Sempre fomos próximas assim. Nós somos em 6 filhas. Então, aqui ficou a terceira e a quinta, mas todas as 6 são muito próximas umas das outras. E antes da Allergo Shop, como era a vida de vocês? Rotina, trabalho, momento de vida? Começa. Eu sou mais velha, não parece, mas eu sou mais velha. Eu já era casada, já tinha meus filhos, eu trabalhava como enfermeira obstétrica na época. A Julinha era estudante ainda, morava com meus pais e fazia imunologia. Biologia. Não, eu estudava porque eu abandonei 2 faculdades e demorei, então eu vou contar. Deixa ela terminar. Eu dava plantão à noite, trabalhava de dia numa escola onde a minha filha estudava e dava plantão à noite. E depois eu engravidei, tive o Caio bem pertinho. O Caio nasceu em 94, a Allergo Shop o Caio nasceu em fim de 94 e a Allergo Shop foi montada em setembro de 93. E eu estava estudando ainda porque eu abandonei 2 faculdades. Eu comecei biologia, abandonei, depois eu fiz educação física, abandonei. Aí fui trabalhar em loja e resolvi voltar para biologia. E no momento da Allergo Shop, quando a gente montou, eu estava me formando, entrando no mestrado e estava meio perdida, assim, no mestrado de alergia e imunologia na USP. E embora eu estava muito contente de ter entrado no mestrado, a gente resolveu montar a empresa bem no mesmo momento, né? Então foi assim, eu tinha que fazer meus trabalhos no laboratório ao mesmo tempo que cuidava das coisas da Allergo Shop. Porque nesse caso, aqui a Julinha no começo que teve que pegar mais porque ela tinha mais flexibilidade. Tinha mais flexibilidade. Eu tinha o à noite, o de dia, criança, tudo, né? No final estava grávida, até mãe. E aí a Julinha que pegou, que achou aquela casa, né? Uma casinha. Comecinho, que foi ali no Jardim América, te chama? Na Malha de Noronha. Uma casinha desse tamanho. E chovia dentro. Chovia dentro do estoque, era maravilhoso. Uma correria quando chovia.
Mas foi bem gostoso. E aí Foi. a gente começou a buscar os produtos para colocar dentro da empresa. Foi muito emocionante o começo, muito cheio. Sim, a gente também não pensava em muita coisa, né? A gente ia fazendo, aparecia as coisas e a gente montava, fazia, abria uma empresa e fomos indo, né? Sim. Conhecemos alguns fornecedores importantes naquela época, lá atrás, que depois eles pararam de trabalhar com o produto e nós montamos o nosso, que foi o ADF. Ah, mas bem antes disso, bem no comecinho, a gente não tinha nada aqui no Brasil, né, de produtos hipoalergênicos, nada, nem sabiam o que era um produto hipoalergênico. A Anvisa não existia, então, pra vocês verem, faz tempo. Era ótimo. Mas como eu trabalhava com médicos, eles realizaram os testes para a gente, não existia laboratório para realizar teste, né? Então, foi uma coisa muito lá atrás, muito difícil no começo achar os fornecedores, né? A gente foi caçando e formando alguns fornecedores. Exato. Né? Como das capas, por exemplo, né? Sim. Que antes nós trazíamos as capas e depois, dos Estados Unidos. De repente, a Alice, lembra? Ela acho que passou lá, perguntou: vocês fazem capa? Eu também faço, eu posso fazer para vocês. E aí começou a fazer para nós. E foi assim, foi também um outro ponto muito importante, uma virada também para nós, foi essa fornecedora. A gente deu muita sorte com os fornecedores, né? Muito parceiro. A gente Temos fornecedores até hoje que fazem parte de gráfica da Lergoshop que eram lá daquele comecinho. E como vocês definiriam essa fase com uma palavra? Inconsequente. Porque a gente queria fazer, mas a gente não sabia e não tinha noção da dificuldade. Para mim, gente, eu estava muito esperançosa. Eu queria sair já dos hospitais, eu queria sair dos plantões, noturno, dava plantão noturno. Eu queria sair daquilo. Para mim, aquilo foi uma esperança. Eu tinha certeza que que ia acontecer. E para mim foi muito importante. E para mim era uma coisa muito gostosa, porque tinha a ver com o que eu estava trabalhando na época, que era o meu mestrado em alergia, né? Eu já tinha trabalhado na clínica, então eu tinha muita afinidade com o assunto, então para mim era tranquilo, eu sabia o que a gente precisava, era algo que era como uma continuidade, né, da minha formação. Então, para mim era legal também, foi legal. Mas esse negócio do inconsequente, eu não sei, é lógico que você montar um negócio você tem que ter coragem, você não pode pensar muito porque você não vai, porque é sempre um risco super grande você montar uma empresa. Mas eu não sei, como fomos nós duas, a coisa ia, então vamos, vai, eu apoio nela, ela apoia em mim, assim, eu achava que ia dar certo, achava desde o começo. Eu nunca pensei também que ia dar errado. Não, então, e a gente ia junto, se deu errado, deu para as duas, se deu certo, deu para as duas também. É que hoje em dia fala-se muito em fazer plano de negócio, né? E a gente não fez plano nenhum, né? Tivemos coragem só. Nós fomos indo. A conclusão, então, é coragem? Coragem. Coragem. Tá bom. Agora vamos pro bloco 2, o ponto de virada. Quando que vocês perceberam que havia um problema dentro de casa, as alergias? Desde que a Marina nasceu, né? A Marina nasceu com 1 aninho e meio, 2 aninhos. Ela já tinha asma e ela já tinha alergia de pele. Ela tinha dermatite atópica bem chata mesmo. E aí a gente comprava, eu estava sempre também no pronto-socorro com ela, porque ela tinha asma e também sempre passando medicamento, aquelas coisas todas, né? Então, era muito difícil. Era muito difícil controlar aquela alergia. E aí um dia nós estávamos conversando. Porque os médicos não tinham o que indicar. Falavam, precisa usar um produto hipoalergênico, ou precisa pôr capa de colchão e travesseiro. Mas não existia. E ela não existia. E eu trabalhava com os médicos também, né? Eu realizava testes de alergia numa clínica grande que tem aqui em São Paulo.
E eles falavam, a gente perguntava, eles falavam, não sei aonde comprar, tem que procurar, tem que ver. E aí, um dia, num almoço... Aí, conversando exatamente sobre isso, aí nós falamos, mas por quê? Se as mães precisam e os médicos não sabem onde procurar, então a gente pode montar. Sim. E aí é que veio a coragem. Aí veio a coragem. Teve algum momento específico que te marcou muito? A Marina estava com uma alergia horrorosa à judiação, foi antes da Alergoshop, de pele. E ela era pequenininha e estava lá na chácara, no carnaval, você lembra? Não lembro. E ela sempre foi atópica, ela sempre teve alergia a um monte de coisas, né? E aí ela estava com a perna muito ruim e tinha brincado no chão, então ela estava péssima. E aí um marimbondo cavalo picou a testa dela. Gente, ela ficou Deformada, agora deformada e ainda com a pele horrorosa, coitada, que ela estava super mal da pele, da alergia, e com a carinha desse tamanho, com a picada do marimbondo. Mas o que me marcou, né, e são os filhos dela, mas eu me lembro que às vezes eles iam dormir pequenos lá em casa e o lençol ficava cheio de pintinha de sangue, de tanto que eles se coçavam à noite. É, porque ela está falando no plural porque o segundo filho também teve, né? Também mas teve, a gente já estava esperta aí. Já estava mais. Mas a Marina ia dormir lá em casa e as perninhas dela atrás eram cheias de ferida e ela coçava. E aí o lençol ficava cheio de manchinha de sangue. Então isso, para mim, eu não esqueço dessa imagem. Acho que isso eu já estava acostumado. Não, mas esse dia que eu falei foi... Ela estava com a pele, gente, que estava horrorosa a judiação. Nossa, era bem grave. Era bem chato. Tadinha. O que mais te angustiava nessa fase? Você sabe que me deixava, lógico, muito preocupada, porque tinha risco de infecção, mas ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha de colocar sainha para ir nas festas e as pessoas falavam, né? Que você tem na perna o tempo todo, né? Muito chato. Mas era isso, ela tinha vergonha de judiação. Não tinha uma professora que falou para você que você tinha que tratar? Não! É uma professora. Não, gente, a professora falou isso para mim. Ela falou assim, que ela era uma professora de meio período. Isso aqui para nós, aqui, né? Meio período. E eu já trabalhava o dia inteiro. E aí, só que foi com o Caio isso. Ele estava também com a pele ruim. E aí, ela vira para mim e fala assim, eu não sei se você reparou que ele tem uns probleminhas na pele. Eu falei, não, nunca tinha notado. E vocês tinham noção do tamanho que ia ficar a empresa quando começaram? Não. Não, eu não sei o que a gente pensava. Hoje eu me pergunto, o que será que eu pensava no futuro? Eu achava que era uma coisa que ia dar certo, porque como eu senti na pele também, eu tinha certeza que outras mães sentiam isso. Mas o tamanho e nem como ia crescer, não tinha a menor ideia. Não tinha. O que a gente queria, e isso é de coração, a gente queria soluções, a gente queria dar solução. A gente queria encontrar coisas, né, que funcionassem. Então, acho que isso que foi o ponto, né? A gente não tinha ideia do que ia ser, a gente queria fazer. Queria montar alguma coisa que fosse, que funcionasse, que ajudasse. Acho que vocês já falaram qual foi o maior medo nesse começo. Medo? Que nem tinha um medo. A gente não tinha noção, é verdade. Eu falei o inconsequente, porque a gente não tinha noção. Mas mais pra frente, aí os medos vieram. Aí vieram vários. Eu lembro que pra mim, que marcou, né, foi uma empresa que a gente fez uma compra muito grande, era uma multinacional, a gente comprou uns filtros de ar, você lembra? E eram carésimos e a gente apostou muito neles. E foi chegando o momento de pagar e a gente não tinha vendido. E aquilo foi me dando, porque eu falei, e agora? Da onde vem esse dinheiro? E aí algumas coisas foram acontecendo junto. Eu nem lembro disso. Nossa, você acredita? Você assustou tanto ela? Eu não lembro. Porque o valor na minha cabeça era 20 mil alguma coisa. Não sei se era outro dinheiro naquela época, mas era muito dinheiro. Mas, assim, muitas coisas também aconteceram muito legais, que foi
de repente começaram a querer fazer franquias da gente. Então, Aff, Maria. as coisas foram correndo meio junto. A gente não sabia nem andar, juro mesmo. E aí já tinha um caderno cheio de gente pedindo franquia e a gente não sabia nada, estava começando, né? Mas uma vez que eu fiquei com medo, que tive medo, foi porque nós tínhamos um fornecedor que não estava legalizado com a Anvisa. Você lembra disso? Não, a Anvisa foi fazer uma vistoria e fechou. E fechou a empresa dele. Mas e aí nós tínhamos os produtos dele, olha, e deu uma confusão. E isso foi grave. E outra vez que também não foi grave assim, mas eu fiquei assustada, nós tínhamos acabado de montar o nosso ADF, nosso produto tão maravilhoso, né? Ótimo. E a gente tinha um estoquezinho assim, sabe? A prateleira com esses ADFs. E a gente descia a escada, olhava o ADF, tudo bem. No outro dia olhava, achava uma coisa meio diferente. E, na verdade, os frascos começaram a derreter porque não fizeram a compatibilidade. O teste de compatibilidade. Isso bem lá no começo. Hoje a gente já aprendeu bem, mas foi assustador, verdade. Não, mas engraçado que a gente ia passando, olhava assim e falava, estranho isso. Tá ficando diferente. E aí o frasco que estava derretendo. Nem lembro se o cara assumiu ou não assumiu. Assumiu, acho que assumiu. Não me lembro. Recolhemos tudo. Não, nós recolhemos, eu não sei se ele arrumou, né? Tem algumas coisas assim que foram acontecendo. O que vocês não aceitavam abrir mão desde o início? Eu acho que era da parte da ciência, né? Seguir a ciência. Naquela época é muito engraçado, tinha muitas promessas, né, que a gente, de boca em boca, toma garrafada para asma que vai curar, faz a simpatia de não sei o que vai curar, e isso espalhava. Hoje, o que se a gente vê no Instagram, essas pessoas que não sabem e falam, naquela época também tinha. Então a gente ia muito contra qualquer coisa que fosse falsa ou uma promessa que a gente não iria cumprir. Isso a gente nunca abriu mão. Então a gente sempre focou muito na informação séria e no que a gente realmente podia cumprir com o que a gente estava prometendo. Então, essa era uma coisa que a gente não abria. Exatamente. Fazer o que a gente tinha certeza que era verdade e que ia funcionar. E tratava, e isso também com os funcionários. Fazer questão de mostrar para eles, olha, gente, não, esse produto vende muito, mas não é bom. Então a gente não vai colocar, não vamos fazer. Olha, o cliente pagou a mais, devolve, liga para ele, devolve para ele, fazer realmente a coisa certa. E transparente. Então, transparente, exato. A gente nunca deixou, porque vendedor, né, se deixar, promete o céu, né? Então, olha, você nunca vai prometer cura, você nunca vai prometer que ele nunca mais vai precisar ir ao médico. Não, você vai falar o que realmente é. Isso. Então, isso, eu acho que com isso a gente conquistou também a confiança dos médicos, né? De não prometer o que não ia ser cumprido. E acho que isso era uma das coisas que a gente abria a mão. A gente não abria a mão. E apresentar, né, o que fazia exatamente para os médicos. Olha, foi feito assim, dessa forma, tem todos os testes para ser produtos de confiança. E o que torna a Lego Shop diferente de verdade das outras marcas? Eu acho que é exatamente este ponto do cuidado, com consciência, mas consciência, e fazer a coisa transparente, certa, não colocar produtos prometendo mundos e fundos, quando na verdade a concentração que se coloca daquele ativo é minúscula, sabendo que não vai acontecer aquilo, entendeu? Tem muito isso, principalmente nos cosméticos assim, como chama, mais chiques, com maior marketing, né? Eles põem quantidades de ativo. A Julinha pode falar melhor do que eu, não é isso? Não, na verdade, ele sabe que não funciona.
Não vai funcionar para aquilo, mas tá marcado lá na embalagem, né? A gente sempre prezou a transparência e acho que isso foi o diferencial do AlergoShop, os médicos confiarem na gente. Então isso pra gente é uma coisa de orgulho, né? E isso a gente só conquistou sendo verdadeira. O que é muito legal também, porque a gente ouve muitos clientes falando que adoram o nosso produto, que conseguem usar o produto. E o propósito? A gente tem uma coisa muito de família, de carinho, de cuidado. Então, esse cuidado de querer passar para o nosso cliente uma solução que na época a Sara não tinha e ela sabia a dor, né? A gente tinha isso muito, muito profundo, né? Então, essa coisa de ajudar era muito sincera. Então, acho que isso é percebido também. Acho que sim. Agora, vamos para o momento atual. Refletir um pouco. Quando vocês olham para trás, o que mais emociona vocês? Deixa eu pensar. Mais emociona? Eu já fico emocionada. É isso, a gente não tem imaginado que ia crescer e cresceu e ser uma marca querida. Eu acho que isso emociona muito. Vocês imaginavam que vocês ajudariam tantas pessoas? Acho que esse era o propósito. A gente sempre foi isso que a gente quis, né? Ajudar as pessoas. E como que ser donas de um negócio bem-sucedido influenciou na criação dos seus filhos? Eu acho que eles têm orgulho. Eles têm orgulho, mas assim, não amolecemos, não. Sobre isso mesmo, o propósito, valores que vocês ensinaram. Então, que as coisas não vêm fácil, eles viam a gente, né? A nossa dureza ali no trabalho. Eu tenho certeza que elas viam isso, né? Nossa, as dificuldades, como a gente ficava nervosa. Então, o dinheiro não é fácil, que precisa ser persistente, que não pode desistir, que tem que ser uma pessoa, quando você trabalha, mesmo que para alguém, você tem que dar o seu melhor sempre. Né? Exatamente. Que se você não estiver gostando, você seja honesta com ela. Olha, não é aqui, eu vou trabalhar em outro lugar, mas enquanto você está lá, você tem que ser... Você tem que aprender a vestir a camisa. A vestir a camisa e tentar fazer aquilo funcionar, independente de onde você estiver. E assim, nunca demos moleza não para essas crianças. Não. Tá certo. Sara e Julinha, vocês tinham algum exemplo de empreendimento? Tínhamos 2 de empreendedorismo, né? O nosso pai sempre foi, ele tinha empresa, ele filho de imigrantes, né, italiano, e construiu uma empresa, uma indústria muito legal do zero. Na verdade, ele quando ele entrou na Papelock, era uma empresa de japoneses, mas eles fundaram junto. Mas quem deu o impulso e montou outras fábricas depois foi o papai, né? Ele entrou como administrador, né, junto com esses japoneses, eles chamaram ele para trabalhar junto e montar uma indústria de papel. E ele foi depois o presidente durante muitos anos e a empresa cresceu muito, tinha mais de 800 funcionários numa indústria aqui, depois tinha outras indústrias. E a nossa mãe, por incrível que pareça, ela também era empreendedora. Com 6 filhas, ela tinha uma boutique, né? Quando a última nasceu, a última filha tinha uns 7 anos, a 6ª filha, ela montou uma boutique, uma loja que ela trabalhava e... Mas pensa na inteligência dessa mulher, com 6 filhas para botar roupa, só comprando uma boutique mesmo, e ela comprava, vendia. E depois a mamãe era muito empreendedora. A minha mãe fazia, gente, bazares. Não, porque a nossa mãe fez uma coisa legal. Porque ela era muito... Ela era... No bairro que ela morava, ela teve uma vida muito difícil, a minha mãe, né? Então, ela tinha muita pena de criança que não era cuidada pelas mães. Então, o que ela fez? Ela juntou as mulheres que na época já tinham empregada em casa e falou, olha, elas vêm trabalhar pra gente e deixam os filhos em casa. Com quem? Com ninguém, o mais velho cuidando do mais novo. Vamos montar um lugar para elas deixarem as crianças. E ela com essas mulheres montaram uma creche que chamava Mãe Querida,
E começou assim, com 6 crianças, filhas dessas funcionárias, e depois de 25 anos tinham 100 crianças. As 100 crianças tinham café da manhã, lanche, almoço e jantavam lá na creche, iam embora para casa. E era aqui pertinho, porque as mulheres que trabalhavam aqui deixavam, e existe até hoje, né? A nossa mãe já morreu, mas foi passado para outra empresa, e é uma história fantástica, né? Porque não tinha ela dinheiro. Não tinha dinheiro. Lógico, aí já não tinha mais as 6, né? Já tinha 6, mas as 6 já estavam crescidas. Tinham crescidas, não estavam. Mas ela, mesmo quando a gente era criança, ela tinha essa boutique, ela que fazia todas as compras, e ela cuidava da casa, e ela fazia supermercado, e a gente, ela era, e sempre animada, fazendo as coisas, adorava. Minha mãe era realmente... E o nosso pai sempre dava, ele ouvia muito a gente, eu sempre tenho essa lembrança, né? E ele sempre falou da empresa. Ele falava, para ser empresário, você tem que ser psicólogo, você precisa entender os seus funcionários, você precisa ouvir o que eles estão falando. E nessa empresa, há mais de 50 anos atrás, já tinha uma creche para as mães deixarem os filhos. Muito legal isso, né? Muito legal. Interessante. Eles ajudaram no processo de criar a Lesgo? Sim, o meu pai deu uma grana inicial. E, acho que era 7 mil reais, alguma coisa na época. Mas assim, nenhuma, isso é muito importante lembrar, nenhuma tirava um centavo da Lergo Shopping durante anos. Aí, de repente, nós falamos, vamos tirar, vai, Julinha, alguma coisa. Acho que foi R$700 que cada uma começou a tirar. R$700 a gente tirava. Eu ainda trabalhava no hospital. E eu tinha minha bolsa, mas eu ia ter que desistir da bolsa, porque quando você começa a ter outro rendimento, você não pode ter a bolsa. Na verdade, não podia nem se dedicar a outro negócio, quando você tem bolsa de mestrado, né? E aí eu tive que desistir da bolsa. Mas eu ainda morava com meus pais. Ela morava com os pais dela. Eu não morava mais com meus pais. Mas a gente ficou bem uns 3 anos sem tirar um tostão, trabalhando sem tirar um tostão. Eu vendi um carro e pus o dinheiro, você não sei, você pôs... eu acho que não, o papai deu um dinheiro e depois eu devolvi. Eu vendi o carro e pus na empresa. E a Julinha, acho que meu pai emprestou na época e depois ela devolveu para ele. Olha, não sei, viu? Era um pouco de inconsequência. A gente achava que ia dar certo. E tudo bem. Isso, Que bom que vocês fizeram. E durante um tempo vocês tiveram um CEO. Como foi deixar ele no comando? Ver a sua empresa de longe? Como foi voltar depois? Então, deixa eu só fazer um parênteses antes de falar do CEO. Eu e a Julinha fizemos 2 sabáticos, cada uma. E nós fizemos esse sabático, por quê? Porque, na verdade, a gente estava brigando muito. A gente não chegava num acordo em algumas coisas. E depois, hoje, a gente vê que é porque a gente fazia aquilo que a gente gostava de fazer. Então, eu, por exemplo, naquela época, estava no comercial, nas compras e nas lojas. A Julinha no desenvolvimento, marketing e financeiro. Não dava certo e foi uma confusão. Então, um dia decidimos, olha, eu fico fora, eu fui a primeira que saiu, eu fico fora, você fica dentro. Depois de um ano, trocou. E assim, engraçado que a gente estava conversando aqui, né? Para a Julinha, ela sentiu de uma forma e eu senti de outra. Porque nós vamos chegar no CEO. Eu, por exemplo, não fiquei feliz nos meus sabáticos. Eu fiz os sabáticos, é óbvio, quando você está fora é sempre gostoso, mas pelo motivo, eu não achava tão gostoso o sabático, que foi diferente de você, né? Eu amei fazer o sabático. Eu adorei, eu achei assim, eu estava muito cansada também, eu acho que emocionalmente, minhas filhas ainda eram pequenas, então eu estava emocionalmente cansada. Então, a hora que eu consegui ficar em casa,
Eu achei uma maravilha, eu não tinha tido tempo para cuidar das minhas filhas direito, eu me sentia um pouco longe delas, eu queria estar mais perto, então foi um momento que elas estavam entrando na adolescência, então eu me senti muito bem, para mim foi muito bom. Foi mais... Os meus já estavam maiorzinhos também. Não, mas eu tive esse sentimento por esse motivo. E para a Julinha, por esses outros aí também foi legal, bom, né? E do CEO, eu fiquei um pouco enciumada, vou ser bem sincera. A gente sabe que quando coloca alguém, eu procurei o máximo possível cumprir, acho que eu cumpri, de deixar ele exercer a função sem eu me meter e sem eu atravancar, né, as decisões dele, porque a gente quer o melhor para a empresa, né? E se eu fosse ficar pegando no pé, ia ser pior para a empresa. Mas eu tinha medo de perder os nossos valores, entendeu? De que ele não conseguisse passar os mesmos valores que a gente, no desenvolvimento dos produtos, no marketing. Então eu fiquei mais apreensiva e já a Sara ficou mais sossegada. Eu fiquei melhor, porque foi uma decisão assim que nós tomamos, achando que seria muito bom para a empresa ter um olhar mais profissional, subir neste patamar profissional, né, de profissionalizar mais a empresa, que eu acho que realmente aconteceu. E eu estava confiante, eu estava confiante no nosso CEO, eu confiava nele, confio nele, né? E eu acho que a Julinha teve mais essa questão, porque ela sempre foi mais do marketing e do desenvolvimento, então acho que ela sentiu mais isso do que eu. Eu achei que foi, que foi muito bom para nós. Foi, não, quando a gente voltou a empresa estava bem diferente, inclusive a nossa relação melhorou demais, porque ele ajudou a gente nessa divisão de tarefas, nessa nova visão, né, estratégica da nossa participação dentro da empresa, melhorou muito, e vários processos que estavam sem fazer, ele organizou. Então hoje ele continua com a gente como conselheiro. Né? Hoje ele é conselheiro. Ele é conselheiro nosso. Ele é uma vez por mês. O fiel da balança, né? Quando a gente está ali no impasse entre as duas, ele vai lá e ajuda a gente na decisão. Tá bom, agora fala aí um pouco da função de cada uma na empresa hoje em dia. Tá. Eu, por exemplo, hoje eu fico no administrativo financeiro e operações. Essa é a minha logística, parte. compra. Logística, compra, essa é operações, né? Logística, compra, mas o administrativo financeiro. Lógico que eu tenho uma equipe para ajudar, né? Porque nós duas, tudo tem uma equipe, né? Tem eu equipe. Sou do marketing, o comercial e o desenvolvimento de produtos. Eu fico mais com essa parte. E fala para mim também a idade que vocês começaram a Alero. Eu tinha 28 anos. Eu tinha 34. Posso nem fazer a conta agora. Foi 1993. Tá bom, para terminar então, qual dica vocês dariam para quem está começando um negócio novo? Não espere resultado imediato. Isso, tenha paciência, persistência. E não fica ouvindo muitas pessoas. Se você definiu, se você acha que aquilo que você precisa fazer é o certo, confie em você. Ninguém melhor do que você para saber o que está precisando naquele momento. Eu acho isso. Mas eu também acho que tem que ouvir quem já tem experiência, né? Assim, no que é o básico, né? Não no core, você que montou, você sabe o que você quer. Mas na parte de processos, peça ajuda, ouve. Sem dúvida, né? Foi outra pessoa. Eu acho que isso é importante. Acelera um pouco mais o processo e torna menos dolorido. Depois de toda essa trajetória, o que vocês esperam da Alero Shopping no futuro? Boa e difícil. A gente sempre pensa no crescimento, né? A gente quer cada vez crescer mais. Então a gente espera que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas. E hoje a gente já tem essa visão de que não é só para quem é alérgico, né? A gente tem essa visão de que a gente construiu algo tão legal, tão cuidado, que é para todo mundo. Então a gente quer ver todo mundo usando a Alergo Shop. Exatamente, que muito mais pessoas conheçam a Alergo Shop.
e possam usar os produtos da Alergoshop. Eu acho isso. A Alergoshop já é conhecida, mas ela ainda pode crescer muito, se tornar uma marca, sabe, daquelas que fala, eu preciso de um produto para alérgico, a Alergoshop já vem na cabeça, ou eu preciso de um produto que seja assim, que seja mais limpo, a Alergoshop já vem na cabeça, um nome como, assim, uma coisa bem básica, como Nestlé. Meu Deus do céu, ajuda! Foi bom, está sendo bom. É verdade. Vai, gente. É bom.